Olá, estamos aqui novamente com o Minuto Cefac. Eu sou Irene Marquesan, fonoaudióloga do Cefac, e hoje nós temos o prazer imenso de conversar com a doutora Inês Maia Ribeiro, que é especializada em gagueira. E ela vai contar um pouquinho pra gente como se crianças pequenas gaguejam, não gaguejam, se é normal ou não, e como a gente pode lidar com isso. Então, Olá, tudo bem? Tudo bom, muito bem. Então, eu queria conversar um pouquinho com você, Inês, sobre... A gente recebe muita criança, assim, ou dúvidas dos pais, que até telefonam, mandam um e-mail, perguntando, meu filho está começando a falar e está gaguejando, o que que eu faço? É normal? Como é que eu lido? Então, era um pouco isso que eu queria que você contasse pra gente. Antigamente acreditava-se que fazia parte do desenvolvimento normal da criança gaguejar. Hoje se sabe que não faz parte, isso é uma alteração que 5% das crianças, é uma taxa bastante alta, mas apenas 5% estarão com dificuldades na fluência. Desses 5%, a grande maioria terá uma remissão espontânea e uma parte tem corre o risco de cronificar. Então, a nossa grande preocupação é descobrir quem é, avaliar, né, ter algumas certezas ou mais próximo, né, da certeza possível de quais são essas crianças que têm o risco de cronificar, porque nós não temos todas as causas ainda, não sabemos tudo sobre o que causa a gagueira. Temos uma parte, mas o que a gente já tem certeza é que a criança que está por volta dos 3 anos é o maior número de incidência. Crianças que têm familiares que gaguejam, a genética já provou que isto faz uma grande diferença e o risco de cronificação é grande. Desses 5% de crianças que gaguejaram, 50% são meninos, 50% são meninas. As meninas terão mais recuperação espontânea do que os meninos. Então, ser menino tem um risco maior de cronificar do que menina. Interessante. E aí, nesse grupo de pessoas de risco, de risco é que se vai fazer a interferência. Então, hoje a gente já não tem nenhuma prova científica de que pais que cobram, que fazem, têm responsabilidade sobre o desenvolvimento da gagueira nos filhos. Porque antigamente a gente achava, quando o pai chama muita atenção, isso piora, pede para não gaguejar. Então, isso eram coisas que aconteciam. É assim ainda, não é? Não. Para gaguejar, necessariamente tem que ter um fundo, uma causa orgânica. Tá. Que é neurológica, neurocentral, porque é onde é processada a fala e a fluência, né? Ela é processada no cérebro, então ali tem alguma alteração. E então, quanto tempo que o pai tem que esperar para interferir, para saber se o filho dele, o filho ou filha, né, vai permanecer, ou ele já deve procurar alguma orientação? Porque eu sei, inclusive, que você tem um site maravilhoso com instruções, depois até eu gostaria que o seu site fosse dado para o nosso público. Claro. Então, assim, o que a gente tem é que não necessariamente é a idade da criança que vai fazer a diferença. É a idade da gagueira que faz mais diferença do que outras. Então, outra coisa que se falava muito é, todas as pessoas desfluem. É verdade. Todo mundo tem um grau, um número de disfluências comuns e até um pouquinho gaguejada, mas no máximo 2% da sua fala. Quando esta disfluência começa a chamar a atenção dos pais, da família, enfim, de algumas pessoas, tem mais que 3 repetições, eu quero, tem bloqueios. Isto é sinal de que já está apresentando disfluências atípicas. Estas não são típicas da linguagem, não fazem parte do desenvolvimento e essas que devem ser olhadas com muito cuidado e atenção. E até os prolongamentos. Eu ia passear, então também faz parte das disfluências atípicas. Então não se espera muito. Se sabe que a remissão espontânea acontece até 3 meses depois do início. Então, ou seja, deixar
desta gagueira, em torno de até 3 meses, ela deveria desaparecer. Deveria desaparecer. Então, se ela permanece com mais de 3 meses, seria super importante os pais levarem essa criança para um diagnóstico diferencial. Sim, isso numa linha geral, mas acontece crianças muito menores, e a gente tem isso muito no consultório, na nossa experiência clínica, com 2 anos acordou, teve uma gagueira de início abrupto, que a gente chama, gaguejando muito, com 2 anos, 3 anos. Então, essa criança não pode esperar, porque causa uma ansiedade, uma instabilidade e também, né, é o que a gente fala, plasticidade neuronal, funciona para o bem e para o mal, né? Claro. Então, falar muito tempo também de forma gaguejada também não é interessante para ele, né? E muito cedo a gente observa que a criança já percebe que tem dificuldade, ela fica incomodada, elas põem a mãozinha na frente? Na boca, elas falam, não consigo. Então, essa criança não pode esperar nem 3 meses, essa criança tem que ser atendida, acolhida e recebida e a família orientada para como lidar com isso. Algumas crianças nessa idade entram em terapia direta e algumas só com orientações a pais, dependendo do que a gente Agora, recebe. Mesmo a que entra em terapia, é interessante orientar os pais? Sim, sempre junto com os pais. As crianças pequenas sempre são trabalhadas junto com os pais, né? E a escola. Porque eu vejo que as pessoas não sabem como lidar com isso. Devo chamar a atenção? Não devo? Devo fazer de conta que não percebi? Não devo? Ainda o grande mito que permanece é espera que passe. Faça de conta que não está acontecendo nada e espere. Na verdade, isso não é real. Primeiro que você não consegue fazer de conta que não está acontecendo com uma criança que não consegue falar, com bloqueios prolongados, com inúmeras repetições, né? Como é que você vai fazer de conta que não está? E a criança também vai se sentir desolada. O que está acontecendo comigo? E ninguém percebe, ninguém olha e, né? Também fica desamparada, né? Claro. Uma forma de... Então, assim, não dá para esperar. Então, é buscar assim que houver a preocupação da família em relação a isso, né? Mesmo que exista. Sim, é verdade, de 5%, só 1% corre o risco de ficar crônico, mas é seu filho que corre o risco? Como é que você vai saber? Como é que você vai apostar numa possibilidade dessa? E como é que você vai lidar para que possa ter momentos de promoção de fluência ao invés de tensão e mais apreensão na hora da fala da criança, né? E se a criança já está na escola, a orientação é para os pais e para a escola também? Também. Porque eu imagino que alguns professores, talvez a maioria, não saiba como lidar com isso. É uma grande dúvida dos professores. Os professores da pré-escola, de maneira geral, assim, elas são mais preparadas, até porque talvez, né, seja essa uma das explicações, é ali onde ocorre a maior incidência. A maior incidência é por volta dos 3 e 4 anos, maior número de ocorrência. Mas o senso comum e a grande maioria também trabalha no espera que passe. E, na verdade, não é assim. Tem que ter uma escuta atenta, tem que dar oportunidade, tem que esperar o tempo dessa criança e, às vezes, até tem que inserir uma palavra ou outra para não deixar uma criança ter 30 repetições. Então, assim, espera que passe, espera ela terminar todo o seu turno. Às vezes você precisa dar uma atenção, colocar a mão, perguntar, comentar alguma coisa que ele está falando, porque é assim que acontece a troca de turno. Claro. Eu estou falando, você também está falando, claro. Nós nos interrompemos, trocamos, né? Então, esperar uma criança até 10, 15, sei lá quantas repetições, é ruim. Hoje já se sabe que não é para só espera, olha, faz aquele olhar de... Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Primeiro que não é verdade, todo mundo sabe que está acontecendo alguma coisa. E é muito aflitivo, né, para a família ver que a criança não consegue se expressar. E para a maioria das crianças, mesmo as bem pequenas, também se sentem aflitas de que porque elas sabem o que querem falar, elas já têm isso elaborado, elas querem contar uma história, né? E a gagueira tem uma peculiaridade que ela
de acordo com o tipo de linguagem, que ela vai se apresentar em maior intensidade. Então, mas na linguagem espontânea é o maior foco. Então, a autoexpressiva é ali que vai se dar maior. Então, se ela pode contar, ela pode responder sim, não, ou fazer linguagem seriada, ou no canto, ou no gaguejar. Pode ter várias outras situações que não gaguejam. Naquela tem que elaborar o Isso. pensamento e trazer um conteúdo é que vai aparecer mais. Exato, porque são mais áreas que têm que estar sincronizadas. Claro. É porque é a linguagem mais complexa. Claro. Né? Não é como se achava antigamente, porque ela vai se colocar, então ela fica preocupada. Não, é porque é a linguagem mais complexa mesmo. Né? Agora, você disse que é mais comum aparecer isso entre 2, 3 anos. Entre 3 e 4. 3, 4. 3 anos é o pico máximo. É o pico. Vamos supor que seria possível ela nunca ter feito isso e aos 5 começar, aos 6 começar? É possível Sim, isso? até os 12. Até os 12? Até os 12. Depois depois dos 3 existem alguns pontos de pico, mas menores. Tá. E muito menos pessoas começam por volta dos 12. Mas é possível? É possível. E quanto mais cedo aparecer e quanto mais cedo tratar, mais fácil da remissão total. Claro. Você tem áreas cerebrais, hoje com as neuroimagens, a gente pode ver, né? Pode ser provado que áreas são recuperadas. Tá. Então ou outras áreas vêm em socorro daquela área que não está bem. Né? É, porque no passado se acreditava sempre que era psicológico, que foi de um susto, que não sei o quê. Hoje a gente sabe assim, que não tem prova nenhuma de que um problema puramente psicológico pode causar a gagueira. O que se sabe é que as emoções e as questões psicológicas, emocionais, elas podem sim interferir no agravamento da disfluências ou até na perpetuação, né, na cronificação. Podem interferir, porque somos pessoas como um todo, né? Mas não como causa. E outro mito que tem que ser derrubado é que os pais que causam... esse é um peso sobre os pais que é um horror, né? Isso aí é uma teoria do Johnson de 1955. Tem gente que já provou que não... Coitado dos pais, já tem tanta coisa nas costas, mas essa também é demais, né? Não, E já isso daí caiu por água abaixo, mas algumas pessoas ainda continuam achando, os pais são ansiosos, os pais que cobram. Muito bem. Nós vamos colocar o seu site, que eu acho o site da Inês, não só seu, né? Mas vocês têm uma associação, não tem? O Instituto Brasileiro de Fluência é uma associação, é um grupo de voluntários que trabalha para a divulgação de estudos científicos para a população de maneira geral sobre esse assunto. É www.gagueira.org.br. De qualquer forma, a gente vai deixar isso escrito também, né, para que vocês possam procurar e saber mais sobre gagueira, saber como lidar, conversar com a própria doutora Inês ou outros do grupo que possam trazer aí informações bastante atualizadas e quebrando os mitos, não é? Sem dúvida. Agradeço muito a sua vinda aqui e nós nos encontramos no próximo Minuto Cefac. Muito obrigada, Inês. Eu que agradeço.